Boa noite. Tudo bem com vocês? Amém? Tentarei ser breve hoje, viu? Ali está atrasado, 4 minutos, é 8h20 agora. Hoje nós temos uma mensagem, que essa mensagem, ela não é bem um sermão. Ela é um sermão palestra, mas não é menos importante do que um sermão tradicional. Nós vamos falar de um tema que todo adventista do sétimo dia tem que saber. Todos. Mas uma boa parte não sabe. Nós vamos falar sobre o espírito de profecia. E hoje é uma quarta profética. A associação adotou a primeira quarta do mês, né, Adonis? Adonis, ó. Leandro. A primeira quarta de cada mês, ela deve ser pregada, o tema deve ser sobre o espírito de profecia. Eu creio que é porque eles viram, né, que o pessoal está muito desinformado com relação a esse tema, a esse assunto. E nós vamos falar de um tema esse que no passado eu não gostava, mas graças a Deus eu estou mudando a minha concepção, porque agora eu estou procurando entender. Nós vamos falar sobre Ellen White, entendeu? Sobre Ellen White, vamos falar um pouco da história dela, sua biografia, mas tudo à luz da Bíblia. Primeiro eu quero pedir a você, assim como você está, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Santo e soberano Deus, nosso Pai Criador e mantenedor, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede. Estamos aqui reunidos entre irmãos para nos preencher da Tua Palavra, para conhecer mais, Senhor Deus, sobre a Tua serva essa, Senhor, que foi usada por Ti, através de visões, de sonhos, de orientações, todas benéficas para o crescimento da obra. Por favor, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha nos dar o discernimento necessário para compreendermos essa palestra, esse sermão de hoje. Por favor, Santo Espírito, se faz presente em nosso meio, em nossas mentes e em nossos corações. É o que te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, vamos ler Apocalipse capítulo 10, versículo 9 a 11. Por favor. Amém. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Essa passagem aqui remete ao propósito, ao acontecimento, na verdade, da igreja adventista nos seus primórdios. O desapontamento adventista, na verdade, o desapontamento milerita. Por que milerita? Porque fala de Guilherme Miller. No passado, quando eu não conhecia sobre a igreja adventista, eu batia na igreja e falava que a igreja adventista era uma seita. Como pode uma igreja nasceu de um movimento que preveu a volta de Jesus, indo contra a Bíblia? Se o próprio Jesus disse que nem ele não sabia, nem os anjos, o dia que o Pai voltaria, como é que esse povo que guarda o sábado, quer dizer que queriam interpretar, adivinhar a volta de Jesus? Aí eu até comentei que sábado eu achava que a adventista era o povo que adivinhava, e na verdade foi o povo do advento. E aí quando a gente vê aqui, você vai entender que o que nós acabamos de ler tem tudo a ver com a mensagem adventista, com a história da igreja adventista, nos seus primórdios, ou seja, de início, né? Quando nós lemos, não precisa abrir a Bíblia não, tá? Mas em Mateus 24:36, Jesus, ele sendo como Deus, como ele pôde dizer que ele não sabia? Presta atenção aqui, raciocina comigo, vê se tem lógica. Está ouvindo? Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos do céu sabiam o dia nem a hora em que viria. Mas Jesus não é Deus e Deus não é onisciente, onipotente e onipresente? Alguém já respondeu ali. Na verdade, Jesus, ele veio, nasceu de Maria, ele foi gerado pelo Espírito Santo, e ele nasceu homem, ele foi encarnado como ser humano,
ele tinha desejos, ele poderia ser tentado, mas ele resistiu às tentações. Ele sentia fome, sono, cansaço, dor, porque ele era humano também. E quando ele diz que nem o Pai, ou só o Pai sabia, ele não sabia, ele estava falando como homem. Se você analisar, Jesus não operou nenhum milagre ao seu benefício, nenhum, só em prol dos outros. Veja que no deserto ele foi tentado e ele não fez uma pedra transformar em pão, ele não fez água jorrar da rocha, que ele poderia fazer isso. No deserto ele até representava essa rocha, mas ele não fez nada disso, porque ele não quis se beneficiar dele como Deus. Está entendendo? Aí, como é que nós vamos tentar entender isso, Gil? Para aí, então Jesus está mentindo? Para aí. Ele não está mentindo. Ele, como homem, ele não sabia. Então ele não é Deus, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não, ele é Deus sim. João 10,30, Jesus diz que eu e o Pai somos um. Se ele diz que eu e o Pai somos um, como é que ele não sabia o dia que viria? Ele é Deus conosco, Jesus e Deus Pai é um só em essência. Hoje ele é também da mesma forma que Deus Pai, porque você acha que Jesus está lá no céu, agora ele não sabe o dia que ele vai vir? Sabe, mas não competia a ele, não tinha necessidade dele saber naquele momento. Ele não poderia mentir, ele falou a verdade, ele não sabia, entendeu? Nem os anjos sabiam, mas agora ele sabe. E aqui quando ele diz ele e o Pai é um, é na questão de essência, a essência de Deus, ele é o mesmo Deus. Em Mateus 26:39, no Getsêmani, quando Jesus ora pedindo ao Pai que o livrasse daquela morte, do cálice que passasse adiante, se ele é Deus, por que ele precisou orar a Deus? Por que eu estou falando isso? Para você entender que a questão de Jesus dizer que ninguém sabia, realmente ninguém sabia, mas abre brecha para as pessoas entender que Jesus não sabia, porque ele estava falando como homem, e Deus deu ao ser humano o dom de interpretação, de estudo da Bíblia, à luz do Espírito Santo, para também interpretar as Escrituras. Aqui na questão que no Getsêmani, que Jesus ora ao Pai pedindo que o livrasse daquele martírio, era na questão de de subordinação, submissão ao Pai. Por isso que ele orava ao Pai, porque ele precisava do Pai. Ele é Deus em essência, mas é Deus Filho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Jesus ele veio na função de adorar a Deus, exaltar a Deus. O Espírito Santo também é Deus, mas ele tem a função de adorar Jesus e a Deus, de glorificar a Cristo, Filho e a Deus Pai. Ou seja, são três, em pessoas três, mas um só Deus, porque tem a essência, uma só essência de Deus. João 14:28, Jesus diz que o Pai é maior que ele. Isso não quer dizer, não tira nenhum mérito dele, é que é mais uma parte que confirma a subordinação de Jesus ao Pai. Ele é Deus na sua essência, mas se submetia a Deus Pai. Tá bom? Deu para entender aí, né? Para poder a gente entrar nesse tema de hoje, eu tinha que falar isso para você entender que o movimento adventista nasceu de uma previsão, não dos adventistas, mas de outra pessoa, Guilherme Miller. Ele foi um fazendeiro miliciano, líder. O miliciano? Que nome é esse, Gil? O que é miliciano? Fazia parte de uma guarnição militar. Ele foi um líder, um capitão, tenente, depois capitão de uma junta militar. Por isso veio o nome miliciano, que hoje usam para outras coisas. Mas o nome, a origem do nome miliciano, principalmente naquela época, era um líder militar. Era um miliciano, líder local da comunidade de Lowapton, Nova York, que se tornou um pregador que relatou sobre a iminente volta de Jesus Cristo, baseando-se em sua hermenêutica, ou seja, seu estudo detalhado do livro de Daniel, a respeito da visão das 2.300 tardes de manhã.
Ele concluiu, com base em seus estudos, que Jesus voltaria entre 1843 a 44. Ele, segundo os cálculos que ele fez, por que ele fez esse cálculo? Porque se você ler Daniel 8,14, você vai entender o que é que foi dito aqui para Daniel. Vamos só voltar aqui em Daniel, só para você acompanhar comigo, ó. Olha o que diz aqui no 8,14. Veja se não dá base para as pessoas estudar, pedindo orientação ao Espírito Santo, para chegar a um cálculo da breve volta de Jesus. Daniel 8,14 diz assim, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Certo? Ou seja, o que ele quer dizer aqui claramente é uma purificação do santuário. Só que Guilherme Miller achava esse ritual da purificação acontecia aqui na terra, na época do santuário, especificamente o dia da expiação. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava, saía do lugar santo, que o santuário era dividido entre pátio, santo e santíssimo. O que é que tinha dentro do lugar santíssimo? A arca da aliança, dentro a aliança, os mandamentos de Deus, do lado de fora as leis de Moisés, que Deus deu a Moisés. E então uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para fazer expiação por todos os pecados que foram apresentados durante todo aquele ano. Então esse dia da expiação ocorreria, mas quando, em outro ponto aqui vai dizer que isso estava programado para o tempo do fim. Quando vai se estudar sobre o tempo do fim, isso se dá por volta do século XVIII. Então Guilherme Miller começou a fazer os seus cálculos, e não foi só Guilherme Miller, foram muitos outros, e chegaram a essa data, a esse ano específico. Obviamente que ele se enganou, né? Até porque ser humano algum saberá o dia do retorno de Cristo. Nenhum. Nós não temos essa capacidade. Mas não foi só ele. Se você pesquisar, eu tenho um livro lá, acho que é 1844, o livro, que tem uma relação de pessoas que no século XVIII houve uma revolução, um movimento profético no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, e surgiram várias igrejas, nasceram nessa época, várias igrejas, se você estudar a respeito, e existiam várias pessoas tendo visões, várias pessoas querendo interpretar a Bíblia, a volta de Jesus, inclusive padres, católicos, várias denominações. Não foi só ele, mas ele teve essa visão, teve um desapontamento, mas essa visão dele foi errada, essa questão da purificação terrestre, porque a purificação seria no santuário celestial. Aí foi quando eu arrumei outro problema. Como é? Purificação é limpar, concorda? Limpar o que está sujo. O santuário terrestre tinha uma vez por ano a expiação, mas não lavava. Lavava? Não. O ato que tinha de purificação era o quê? Simbólico. Simbólico. Então, o mesmo ato de purificação lá, por conta dos nossos pecados que Jesus levou sobre ele, naquele dia de 1844, chegaram ao entendimento, mas não foi à toa, nós vamos entender que o santuário que estava sendo purificado não era o da terra, e sim o do céu, simbolicamente, ok? Quando o movimento millerita tomou força, muitas pessoas aderiram a esse movimento. Entre essas pessoas, a família Harmon foi uma delas, vindo da igreja episcopal metodista, o pai de Robert de Ellen White, né, que no caso aqui não era Ellen White ainda, era Ellen Harmon. Robert Harmon e sua mãe Eunice decidiram abandonar a igreja episcopal metodista e se unir aos milleritas. Não existia adventista, viu? Né, Fro? Não existia igreja adventista. Ah, os adventistas preveram a volta de Jesus. Mentira. Não. Não. Sabe quando você entra numa estrada e você tem convicção de que aquela estrada ela vai te levar a um lugar, mas quando chega lá no final, você percebe que se decepcionou e que aquela estrada foi um engano? E aí, de repente, você ora a Deus
Senhor, me mostra um caminho, eu estou perdido. Aí ele te mostra uma solução, uma outra estrada, que estava ali, ó, nos seus olhos e você não enxergava. E aí você entra naquela estrada e chega a um destino melhor do que você estava programado. Foi o que aconteceu com os adventistas. Na verdade, com os adventistas, porque a decepção foi dos mileritas. Só que a partir dessa decepção, que Jesus não veio em 1844, a igreja se dividiu, muitos brigaram. Engraçado, no começo, quando estavam se preparando para a volta de Jesus, vendiam suas propriedades, dava aos outros, pedia perdão, chorava, dava comida aos pobres, não queria mais trabalhar, só orar, ler a Bíblia, porque Jesus vai voltar, para que essas coisas? Tratava de se redimir diante das pessoas para alcançar a graça de Deus. Jesus não voltou, virou tudo bicho. Queriam matar um outro e ficou agora estabelecendo novas datas. E aí justamente essa jovem, filha de Robert Ehrman, por nome de Ellen Ehrman, ela teve que acompanhar seus pais, ela tinha por volta de 15 a 16 anos, ela teve que ir para essa igreja, para esse movimento milerita. Mas essa jovem, a história dela é um pouco triste. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. Essa família era composta de um casal e 8 filhos, 2 homens e 6 mulheres. Ellen Ehrman era gêmea com sua irmã Elizabeth. Nessa época, Ellen tinha entre 15 a 16 anos. Ellen, quando criança, sofreu muito por conta de uma agressão física. Aos 9 anos, quando vinha da escola, Ellen foi gravemente atacada por outra aluna que a jogou uma pedra no seu rosto, deixando quase morta. Muito sangue no rosto, o rosto completamente quebrado. Ela ingeriu muito sangue que foi parar nos seus pulmões. E por conta disso, ela quase morreu. Ela foi desenganada pelos médicos que lhe deram apenas 3 a 4 meses de vida, aos 9 anos de idade. Fala sério. Mas como Deus tinha um plano para essa jovem, essa criança, na verdade, aos 9 anos, ela não sabia, mas Deus já tinha escolhido ela para ser uma mensageira do Senhor, ela sobreviveu. Com suas limitações, mesmo com suas limitações, ela continuou a honrar a Deus. Como? Dedicando sua vida, jovens, dedicando a sua vida na oração e estudo das Escrituras e na pregação do Evangelho. Valnei, está ouvindo? Estudo da Bíblia, na oração e na pregação do Evangelho. Ela começou nova. Você entendeu? Quando ela foi para o movimento milerita, ela já tinha noção de pregação. Não tinha voz ativa que mulher naquela época não tinha. Imagina adolescente. Tinha que acompanhar os pais. Mas ela via todo o movimento e ficava com o seu pensamento no Senhor. Senhor, nos dá a resposta. Nos dá a resposta. E Deus deu a resposta sim. Infelizmente, por conta dessa agressão, Ellen abandonou seus estudos antes de concluir a 4ª série. Mas Deus lhe abençoou com muitos dons e talentos. Inclusive se tornou uma renomada escritora. Não chegou a concluir nem a 4ª série. Mas Deus lhe capacitou de uma maneira que os livros de Ellen White, nós vamos ler daqui a pouco, já avançou o mundo todo. Eu acho que ela está entre as escritoras que mais, quer dizer, os seus escritos está entre os que mais são vendidos no mundo. Está entre os que mais são vendidos. E mais compilados, ou seja, mais reproduzidos. Agora vamos lá. Depois do desapontamento milerita, por conta do advento fracassado, Ellen Ehrman, já próximo aos 17 anos, conheceu aquele que seria seu esposo, o Tiago White, que também tinha se juntado a esse movimento milerita. Juntamente com ele e outros integrantes desse movimento, entre eles José Bates, Irã Edson e muitos outros. Através de muitas orações e dedicação do estudo da Bíblia, esses homens de Deus foram guiados pelo Espírito Santo a entender que o santuário que seria purificado não seria o terrestre, ou seja, não era a volta de Jesus Cristo, e sim o dia em que Jesus saía do lugar santo para fazer o que? Expiação por todos nós, que agora se iniciava o tempo do fim. Você entendeu agora? É o que ele está fazendo nesse momento. Eu não entendia isso, mas tudo que tinha na terra era um símbolo do que tem no céu.
era uma sombra do original. E simbolicamente, nesse momento, Jesus adentrou o santuário para fazer a expiação, a purificação, para apresentar os nossos pecados diante de Deus. E Ele está fazendo isso até hoje. No momento em que Ele sair de dentro do lugar santíssimo, Ele vai dizer o quê? Está consumado ou está feito. Aí não tem negócio de meu pé está doendo não, viu? Já foi. Ah, vou me batizar agora. Nem adianta. Agora eu quero ser crente. É Nelson Catibiriba, já foi, é tarde, e ele vai sair do santuário, e vai dizer, está feito, está consumado, quem entrou, entrou, quem não entrou, vira churrasquinho. É assim que vai acontecer, parece brincadeira, mas é verdade. Ou seja, nós entendemos aqui, que houve uma decepção, por conta do advento, que os milleritas, o Guilherme Miller, estudando o livro de Daniel, entendeu que seria a purificação do santuário, 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós entendemos que esse santuário, na verdade, não era a volta de Jesus, mas um outro evento. E o movimento millerita fracassou. Mas as pessoas que saíram, aqueles que brigaram e outros que deserdaram, entre eles ficaram alguns que resolveram continuar estudando e estabelecendo novas datas. E o grupo que Ellen White, já com 17 anos, casou com o Tiago White, começou a participar, chamava o grupo de porta fechada, por medo das agressões, por medo das perseguições, eles se reuniam às portas fechadas, pedindo sabedoria do céu, a condução do Espírito Santo para entender o que tinha acontecido. E foi justamente nesse momento que eles começaram a entender o evento que tinha ocorrido. Só que Ellen começou a retrucar porque eles queriam estabelecer datas. E justamente aos 17 anos, agora sofrendo de tuberculose, desenganada novamente pelos médicos, a sua mãe já não aguentava mais cuidar dela porque ela tossia de dia à noite, esquelética, com o rosto meio que deformado. Uma amiga chama para que ela passe um tempo na casa dela e ela vai. Mas sempre orando e pedindo a Deus para entender aquele movimento. E sem estabelecer data. Em momento algum, Ellen White estabeleceu data para a volta de Jesus. Não existe base na história para isso. É mito, é mentira. Mas o que ela aconteceu, os seus amigos queriam uma certificação, uma comprovação de que realmente aquele movimento era o movimento de Deus. Os congregados da porta fechada. Mas esse grupo foi dissipando, e quando ela teve a sua primeira visão nesse estado de saúde lastimável que ela estava, na casa da sua amiga, num círculo de oração entre 4 a 5 mulheres, ela é tomada por uma visão, e nessa visão ela entende que o povo do advento não estavam perdidos, eles estavam caminhando em direção a Canaã celestial. E aí ela disse, a interpretação é essa. A interpretação é essa. O Senhor me mostrou que nós estamos certos. O santuário que foi purificado é o que o Senhor está intercedendo por nós. E vamos à frente na pregação do Evangelho. Por isso que, lá no Apocalipse, nós lemos o quê? Que no começo foi o quê? Doce. E depois amargo. A esperança da volta de Jesus não é doce? Aí depois ele não vem é o quê? Amargo. Mas, porque não era o tempo. Mas o tempo viria. Já estão sabendo quem é Ellen White? Algumas vezes aí na internet eu ouvi dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita, porque diz que crê em Ellen White, não em Cristo. Isso é mentira. Eu já fiz isso. Por diversas vezes eu bati nos crentes da Adventista, dizendo que eles eram seita, porque além de ser compactuante do assassinato de Cristo, da crucificação, por guardar o sábado, maldita ignorância minha, eles também tinham a tal de Ellen White, na verdade Ellen Armour, depois passou Ellen Gold White, ouro branco, que é o significado do nome dela. Tinha uma mulher dessa como guia, e não o Espírito Santo. Fala sério, que ignorância. E depois que eu me batizei, eu me batizei, na minha ficha batismal está lá, eu não acreditava que ela tinha dom de profecia, ela tinha inspiração. Deixando bem claro aqui,
que esse não é um sermão tradicional. Isso é uma palestra sobre Ellen White. Está entendendo? Para depois alguém não vir para cá, Gil foi pregar e só falou de Ellen White. Hoje é uma quarta profética e o tema é esse. Porque eu acho errado os pregadores virem pregar aqui, ler uma palavra da Bíblia e 20 palavras de Ellen White. Eu não concordo com isso. O guia é a palavra de Deus. Ela mesma se considerava as suas inspirações como luz menor que conduzia as pessoas à luz maior, que é a palavra de Deus. E não ao contrário. E alguns pregadores ignorantes, fanáticos, endeusam, mesmo sem querer, endeusam Ellen White. Tudo a senhora White falou, a senhora White falou, a senhora... E a Bíblia falou o quê? Tem que ter coerência. Tudo demais é sobra, esse sobra não presta. Tem que ter equilíbrio. Mas também o radicalismo não pode. Você tem que ter um equilíbrio. Não pode ser ao extremo, não pode também desdenhar. Tem que ter sabedoria. Para eu falar mal de alguém, é bom não falar. Mas para eu discordar da irmã Jússi, eu tenho que lhe dar uma prova, um motivo, porque eu discordo da senhora. Só que eu não era assim. Eu discordava da igreja adventista, discordava de Ellen White. Eu fui numa vigília, o pastor Haroldo estava fazendo uma vigília no Sacramento. Vicente Ferreira. E lá pelas tantas da madrugada, ele perguntou: quem crê que Ellen White foi inspirada? A igreja toda... Sabe o que é isso? Um rebanho de Maria vai com as outras. Porque se perguntasse quem é Ellen White, 70% não sabia responder. Eu fiquei de braço cruzado, fiquei igual o Vitória está ali. Ele disse: você não crê não, meu jovem? Ele não me conhecia não. Eu digo: não. Você é adventista? Sou. Você é batizado? Sou. E você não crê que Ellen White tinha um dom de profético? Eu digo: não. Mas eu vou estudar o respeito. Eu falei: mas eu vou estudar a respeito, e da próxima vez que eu me perguntar, eu vou lhe dizer se creio ou não. No momento eu não sei nada, o estudo que eu tive sobre ela é muito pouco. Aí eu comecei. Só que o primeiro livro que eu comprei de Ellen White foi Conselho sobre Mordomia. Mordomia, dinheiro, organização. Aí eu li uma parte que dizia assim: você, a pessoa, o irmão, orientação dela, orientação, que não tem herdeiro, em vez de você deixar o seu dinheiro para o governo confiscar, ou para um parente estranho que você nem conhece gastar, doe, faça um testamento e doe para a obra do Senhor avançar. Eu digo: é tudo ladrão. Peguei o livro e rasguei e joguei no lixo. Eu digo: está vendo? Eu vinha de outras igrejas que só falavam em dinheiro. E quando eu li isso, para mim foi um chute na canela. Joguei no lixo e fiquei bravo. E eu era adventista, mas eu não concordei. Por quê? Porque eu já tinha uma proteção, assim, no caso, um escudo contra essa questão financeira. Passou o tempo, eu comecei a estudar mais. Aí comprei comprei Caminho a Cristo, muito bom. E comecei a ler outros livros. E aí eu mudei minha concepção. Era uma orientação, você acatava se quisesse. Mas fala a verdade, se você não tem parente e tem sobrinho lá nos Cafundó do Judas, não é melhor você doar o seu patrimônio para a obra, para que ela cresça, do que deixar para um estranho fumar maconha e cheirar cocaína? Ou o governo corrupto passar a mão, que era assim que acontecia, quando não tem herdeiro, o governo confisca. É uma orientação sábia, porque essa mulher, depois que eu entendi o pensamento e o objetivo dela, o chamado dela, que ela foi a vida toda, 70 anos de ministério, dedicada unicamente a pregar o Evangelho do Senhor. E ela tinha várias inspirações, várias visões, de orientações, para aquela época e para a nossa época. E nós temos que saber discernir o que era para aquela época e o que é para hoje. Eu fui falar isso para um crente, que nem tudo de Ellen White estava valendo hoje, e que nem tudo que estava nos livros dela era inspirado, e sim orientações. O cara queria me bater. Eu digo: meu irmão, eu não posso falar isso da Bíblia, mas de Ellen White, se a gente analisar, poucas pessoas sabem, existe uma carta de Paulo aos moradores de Laodiceia, que não faz parte da Bíblia, está fora. Então como é que você acha que o homem é imperfeito, que é 100% perfeito, mesmo sendo um profeta? Ellen White trazia suas orientações também para aquela época, que hoje não se adequa mais, até a maneira de se vestir que era orientada. Não tem como você pegar num país como o nosso hoje e adequar aquela maneira. Era para aquela época, as pessoas querem pegar e botar hoje. Não pode ser assim. E tem uns também que ainda bota na conta dela, coisa que ela não falou. Ah, não pode usar bateria na igreja. É mentira. Pode.
Usar bateria? Pode! Com ordem, moderação e equilíbrio. Equilíbrio. Porque você bota um playback ali, com bateria, com percussão, com o mesmo de coisa. Você gosta da harmonia. Aí você, só por ver a bateria que é pecado. No playback você gostou da música, do hino. Mas quando você bota aqui, é pecado. Ellen White disse que não pode ouvir música de cantor de outra denominação. Mentira! O inário adventista do sétimo dia, o velho inário, 60% dele era composto de pessoas que nem crentes eram. E muitos nem sabiam o que era adventista. O conteúdo, o que importa é o conteúdo. Você vai cantar a música de outro cantor? Esteja atento à letra da música, atenta vocês que cantam, para você não vir para aqui, porque cantar também é pregar, e você não fazer do louvor uma heresia. É por isso que você tem que entender o ritmo, a harmonia, se vai levar para Cristo, ou vai deixar os crentes dançando, querendo dançar forró, em vez de se conectar com o Espírito Santo. Então a orientação dela era você pode sim, mas tem que saber escolher. E a questão da bateria, ela fez um comentário a um povo, chamava Corpo Santo, era um povo também religiosos, que se reunia diante das campais dela que ela fazia, e eles usavam zabumba, tambor, mesmo de coisa, e era uma zoada igual a onde a gente sabe aí, ó, que ninguém conseguia se concentrar. E ela abominava esse comportamento, porque eles usavam a percussão de forma desordeira, que em vez de exaltar o Senhor, envergonhava. Concorda comigo? Então a orientação dela era essa. Perfeito? Para a gente encerrar, eu vou ler a biografia resumida de Ellen White. Eu estou lendo um livro que é 600 páginas, mais completo. Aí eu tirei isso aqui para mostrar para vocês. Ellen G. White, ou Gold White, foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Nasceu em 1827 e faleceu em 1915. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo inteiro. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Ou seja, ela escreveu mais de 100.000 páginas. Mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e em cerca de 90 em português. Ellen G. White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima sobre o viver cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. O segundo livro que eu li dela, Caminho a Cristo. Leia. E agora Leandro me presenteou um que é Caminho a Cristo, com comentário do pastor Bulhon. Uma maravilha. Baratinho, 30 e poucos reais na casa publicadora. Leiam, é muito bom. Entendeu? Os adventistas do sétimo dia creem que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Creio que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para o quê? Para as Sagradas Escrituras, não para ela, viu? E ajudá-los a se prepararem para a segunda vinda de Cristo. Desde os 17 anos de idade até a ocasião de seu falecimento aos 87 anos, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. As visões variavam em duração, podendo ser de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas. O conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos, a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados, e a qualidade excepcional dessas obras é reconhecida mesmo por leitores ocasionais, ou seja, de outras denominações. Se você ler os escritos de Ellen White, não tem, depois que eu li vários livros dela, já não li tudo, porque como você viu ali tem mais de 150 compilados. Esse grande conflito mesmo é uma bênção, esse livro. Mas se você não ler, você não vai conhecer, não vai entender. Você precisa ler, porque para eu falar mal de alguém, ou para eu falar de alguém, ou bem ou mal, eu preciso conhecer. E eu falei mal sem primeiro
conhecer. Hoje eu falo bem, porém com regras. Nem tudo que ela escreveu foi inspiração. Algumas coisas foi orientação. Porém, ela foi divinamente usada por Deus para dar orientações benéficas para o nosso viver e nosso caminho a Cristo. Entendeste? Ou seja, a partir de um desapontamento dos mileritas, nasceu o movimento adventista. Mas nasceu só um? Não. Nasceu vários adventistas naquela época. Vários movimentos adventistas. Existem várias igrejas adventistas. Mas a que nós consideramos verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Porque, não por Ellen White, mas porque essa é a igreja dos remanescentes de Deus, que está escrito lá em Apocalipse 19:10, o quê? É a igreja que guarda os mandamentos do Senhor e tem o testemunho de profecia. Testemunho de profecia é o agente humano falando, guiado pelo Espírito Santo, a respeito de Cristo. E quem não fala de Cristo, está dando espaço para falar do inimigo de Cristo. Quando eu conheci os escritos dela, e estou conhecendo, estou estudando, eu entendi perfeitamente que ela foi usada por Deus. Assim como você pode ser. Lembre-se que profecias ainda não acabou. Existem muitas pessoas que se denominam profetas, mas são charlatões. E como saber se o profeta é verdadeiro? Se a previsão dele acontecer? Se ele contar o teu passado, Regina, e realmente ele não sabia de nada e acertou? Não, o capeta também faz isso. O que faz o profeta ser verdadeiro é como ele vive diante de Deus. Se ele tem uma vida na presença de Deus, obedecendo e fazendo a vontade de Deus, e ele prevê e acontece, pode ser inspirado sim. Com certeza. Porque pela árvore conhecereis os frutos. Ah, mas ela errou em alguma coisa. Eu vou dizer um profeta aqui que errou e ninguém fala nada. E olhe que foi um homem divinamente inspirado. Quando Davi queria construir o templo, ele procurou o profeta Natã, não foi? Disse que ia construir. Natã disse o quê? Faça. O Senhor te autoriza, pode fazer. Depois Natã voltou atrás e disse o quê? Não faça. Tu derramaste muito sangue. Quem vai fazer é teu filho Salomão. Você está entendendo? Então, você tem que entender que o agente humano é apenas um instrumento. E Deus usa como Ele quer. Às vezes a gente olha na Bíblia e você vê que, pensa que o Espírito Santo ditou para o escritor colocar no papel. Não. Não foi um ditado de palavras. Foi uma mente inspirada pelo Espírito Santo e o homem colocou conforme a sua cultura da época. Por isso que existe no original várias interpretações diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Entendeu? Estão entendendo? Para a gente encerrar, eu quero pedir a vocês que leiam a Bíblia, estude a Bíblia, mas também leiam os escritos da senhora White, porque alguém vai lhe parar na rua e vai dizer que você pertence a uma igreja que é seita, que não é cristã. E aí você vai saber responder? Você vai saber dizer que nós estamos amparados na palavra de Deus e não nos escritos da senhora White? Que ela é unicamente a luz menor que nos conduz à luz maior? A doutrina adventista ela foi baseada na Bíblia, não nos escritos e ensinos de Ellen White. 100% na Bíblia. Porque o espírito de profecia ainda está em vigor. Mas como eu disse, existem muitos charlatões que dizem, eu vou profetizar para tu. Ah, é dor de barriga, vai profetizar o quê? Para tu profetizar, tu tem que estar na presença de Deus, tem que estar com a vida no altar. Não é assim abrir a boca, eu sou profeta, não. Cuidado com esse nome, profeta é mensageiro de Deus. Se tu é boca de Deus, ele vai falar, ele vai falar através de você, mesmo que você não queira, ele fala. Não precisa você dizer, eu estou profetizando no teu nome de Deus, mandou te dizer isso. Mandou, sério? Por tu, que vive desobedecendo, prega na igreja, chega em casa, bate na mulher, prega na igreja, chega na rua, compra fiado e não paga, diz que serve a Deus e desobedecendo os seus mandamentos. É desse jeito que tu diz que é mensageiro de Deus? Reveja de quem é essa mensagem que tu está trazendo. Era só isso. Como eu disse, não era um sermão, era uma palestra. Que Deus nos abençoe. Santo e eterno Deus, nosso Pai soberano, obrigado mais uma vez, Senhor Deus, porque o Senhor nos permitiu esse momento
de adoração e louvor a Ti. Obrigado, Pai. Nós entendemos que o Senhor usa pessoas, todos aqueles que se permitem ser usados pelo Teu Santo Espírito serão usados para honrar e glorificar o Teu santo nome. Por favor, Pai, que o Senhor possa nos batizar com a presença do Teu Santo Espírito todos os dias, e que possamos, Senhor Deus, assim como a senhora White foi usada por Ti para deixar os seus escritos que nos leva a Ti, nos conduz à Bíblia, a Tua palavra sagrada, que nós possamos também, através de nossas palavras, do nosso viver, da nossa missão que o Senhor nos confiou, fazer com que as pessoas Te encontrem em esse mundo, em meio a esse mundo de trevas. Por favor, Pai, que só possamos ser condutores de pecadores ao arrependimento. Por favor, Senhor, esteja conosco nessa noite e nos dá um término de semana na Tua presença. Nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.